estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre esporte técnico combinatório. Eu sou a professora Franciele Galdino, vem comigo. Esportes técnicos combinatórios, que nome difícil é esse? O que vem a ser este tipo de esporte? Será que se vocês observarem essa imagem no slide, vocês conseguem ter uma ideia do que vem a ser este esporte? Então vamos conversar um pouquinho. O objetivo hoje é que a gente possa relacionar os conceitos de esporte e de esporte combinatório, identificar quais são os tipos de esportes técnicos combinatórios. Então, ao final deste vídeo, vocês vão conseguir identificar quais são esses tipos de esporte. E o que nós sabemos? Você sabe o que é esporte? O esporte técnico combinatório? E você sabe quais são esses esportes? Então vamos definir um pouquinho sobre isso. Observem as imagens do slide. Então aqui nós temos alguns exemplos, de modalidades de esportes técnicos combinatórios. Sim, aqui nós temos a patinação artística. Ele é um esporte técnico combinatório. Então vamos lá. Este tipo de esporte é um esporte que se comparam à beleza estética e o grau de dificuldade dos movimentos executados pelo atleta. O que são beleza estética? É a beleza do movimento. O movimento, além dele ter uma certa dificuldade, ele é um movimento amplo, ele é um movimento complexo, ele é um movimento belo que muitas vezes traz uma sutileza quando ele é executado. Então, de acordo com os padrões, os critérios estabelecidos e as regras para cada modalidade. Então, aqui nós temos uma modalidade de salto. Então vocês veem ali que ela está fazendo um salto, provavelmente um salto carpado, aonde o movimento da perna dela é exemplar, do salto exemplar. Ao lado, se vocês observarem na imagem do lado, nós temos o nado sincronizado, aonde as atletas, elas executam um movimento de forma bela, uma estética bela, e ao mesmo tempo é muito sincronizado, é muito junto, o padrão estabelecido ali é muito técnico mesmo e muito complexo. Observem o movimento, de subida, de descida das atletas ali. Então vamos ver aqui. Nas modalidades do esporte técnico combinatório, o importante é a realização técnica do movimento. Ou seja, o movimento ele tem uma técnica do início ao final. Então, o juiz, quando ele está analisando ali as equipes ou o atleta, ele observa a técnica deste movimento, analisado e comparado aos movimentos realizados por outros atletas e julgado segundo o padrão técnico estabelecido de acordo com a modalidade. Nós temos aqui, por exemplo, a ginástica rítmica, naquela imagem. Então, na ginástica rítmica existe o movimento de entrada, existe o movimento de saída, existe o movimento durante a execução. Então, tudo existe uma técnica, existe um tempo, e tudo isso é analisado e comparado entre os atletas. Então, qual atleta que entrou de forma adequada, com o corpo de forma adequada, mão, pernas, enfim, é feita uma comparação para que se execute a pontuação ali durante um campeonato. E dentro de tudo que nós vimos até agora sobre os esportes técnicos combinatórios, chegou a hora de nós praticarmos um pouquinho. Então, na execução do esporte técnico combinatório, respeitam-se padrões pré-estabelecidos, ou seja, existe um padrão de movimento, como nós falamos, um padrão de entrada, um padrão de execução, um padrão de saída, e os seus respectivos graus de dificuldade.
códigos ou critérios por meio de regras. Lembrando que essas regras elas são específicas para cada modalidade. Nos Jogos Olímpicos, vemos apresentações deste esporte. Vocês lembram, né? Então nós tivemos ali alguns exemplos dos esportes técnico-combinatórios que foram apresentados nos Jogos Olímpicos. Cite alguns exemplos de esportes técnico-combinatórios. Além dos que foram colocados até agora, existem outros. Então pesquise na internet, pesquise com os seus colegas e coloque lá no seu caderno. Cite alguns exemplos de esportes técnicos combinatórios. Agora é com vocês. Voltamos, pessoal. E como
foi fazer essa relação de esportes técnicos combinatórios no seu caderno? Tenho certeza que se vocês pesquisaram na internet, vocês encontraram inúmeros esportes, cada um com as suas respectivas belezas, dos seus movimentos, das suas apresentações. E agora vamos ver a nossa sugestão de resposta. Então, nós temos como sugestão de resposta a ginástica artística, né? Que antigamente era conhecida como ginástica olímpica, né? Mas é a ginástica artística, que nós temos ali as ginásticas individuais, que tem atividades, que tem movimentos de entrada, saída, que tem apresentações de solo, apresentações de aparelhos, né? Mas tudo seguindo ali as técnicas, né, dos movimentos. Temos a ginástica rítmica, né, que se apresenta ali, né, com aquela fita, né, que vocês veem ali a atleta, né, trabalhando a fita. Também na ginástica rítmica nós temos ali o aparelho fita, a bola, o arco e a massa, né, que são instrumentos, são aparelhos utilizados nessa modalidade. Nesta modalidade também nós temos modalidades individuais e a modalidade em equipe, né? Nós temos aqui na outra imagem, né, o nado sincronizado, que também pode ser em equipe ou em dupla, né? Então ali o nado sincronizado também tem as suas regras ali dos movimentos. Não temos imagem, mas nós temos a patinação artística, que também é um esporte técnico combinatório, que também existem movimentos de entrada, execuções, né, durante alguns movimentos ali, também existem regras específicas, e os saltos ornamentais. Então vamos falar um pouquinho mais sobre esses esportes, né? O esporte técnico combinatório. Então, em todas essas modalidades, né, que nós vimos até agora, os árbitros responsáveis estabelecem notas ao desempenho realizado pelos atletas com base em tabelas que estabelecem o grau de dificuldade dos movimentos realizados e a forma como eles devem ser executados. Então, o que isso significa? Que cada modalidade existe movimentos considerados dos mais simples aos mais complexos. Então, durante a apresentação do atleta, ele tem um tempo de preparação, onde ele escolhe o movimento que ele vai executar. Então, o árbitro, ele vai, né, dentro de uma tabela, pontuar se o movimento ele foi mais simples ou mais complexo, mas além disso, existe a perfeição na execução. Porque não adianta um atleta escolher um movimento mais complexo, mas não executar de forma satisfatória. Ele perde ponto. Então, o atleta ele vai ali montando a sua apresentação, né, com movimentos que ele executa do mais simples ao mais complexo, mas com uma execução ali perfeita. No esporte técnico combinatório, o vencedor da prova não é aquele que consegue ir mais longe ou ser mais rápido, como na maioria dos esportes, né? Não, neste esporte o que se compara aqui é quem consegue executar com mais estilo, com mais precisão, né? Com mais acertos, os movimentos mais difíceis. Então esse é o objetivo, executar com precisão movimentos mais difíceis. Então observem ali na imagem, né, a atleta executando ali, né, um movimento. Vejam que ela finaliza, né? Não tem ali no slide ali o movimento de entrada, mas normalmente tem a entrada, a execução e a finalização, né? Muitas vezes quem já assistiu a Olimpíadas vê que existe uma apresentação, mas ali durante a finalização a atleta caiu no solo ali ou com um pé só, né? E ela perde ponto, né? Por conta do movimento ali de finalização. As principais características, então, desses esportes. Esporte sem interação com o adversário.
né? Então, o que muitas vezes acontece? O técnico, ele estuda o adversário, as habilidades do adversário para treinar a sua equipe para que durante a apresentação ele supere este adversário. Mas não existe uma interação, eles não se encontram ali durante a apresentação. Cada um faz a sua apresentação e sai, né, do local. O desempenho é centrado na beleza plástica e no grau de dificuldade de movimento. Então, na beleza dos movimentos, né? E também no grau de dificuldade. A beleza, essa beleza plástica está muito relacionada à forma de execução. E o desempenho, ele é avaliado, então, pelos árbitros, né, que assistem e avaliam esses exercícios. Dentro de tudo que nós vimos, né, até agora sobre essa modalidade, é hora de vocês praticarem aí mais um pouquinho. Então, os esportes técnicos combinatórios caracterizam-se pela plasticidade do movimento, beleza do movimento. Para isso, é necessário o desenvolvimento das capacidades físicas. E aí, você sabe quais são as capacidades físicas necessárias para desenvolver aí essa atividade? E com a ajuda de outra pessoa, você vai experimentar e realizar um movimento. Então vamos lá, agora é com vocês e logo nós voltamos.
Voltamos, pessoal. E aí, conseguiram identificar quais são as capacidades físicas necessárias para a prática desses esportes? Então, vamos ver aí a nossa sugestão de resposta. Então, as capacidades físicas necessárias e desenvolvidas durante esta atividade é a força, porque o atleta ele precisa ter uma musculatura forte para executar com precisão os movimentos. A flexibilidade, que traz uma amplitude das articulações, dos movimentos, para trazer aquela plasticidade, aquela beleza para os movimentos. Agilidade, precisa ser ágil, rápido na execução. Velocidade, precisa ter coordenação motora, para a execução desses exercícios. Equilíbrio, noção de tempo e de espaço e lateralidade. Então, essas são as capacidades físicas necessárias para desenvolver esta atividade. E vamos falar um pouquinho mais sobre este esporte. Então, vejam aqui, nós temos aí a patinação sobre rodas, Nós temos a menininha ali, fazendo, um circuitinho com cones, fazendo alguns movimentos ali. Temos a patinação artística no gelo, também é um esporte técnico combinatório, com movimentos de plasticidade, precisos, com coordenação motora, com todas aquelas capacidades físicas que nós vimos. Nós temos os saltos ornamentais, a moça ali pulando na piscina, executando alguns movimentos antes da sua queda na água, Observem, a velocidade, a agilidade dela. Nós temos o nado sincronizado, que já vimos aí em outras imagens, Esse é o nado sincronizado de dupla. Temos aqui a ginástica rítmica, Agora ali a atleta, ela está utilizando a bola, É uma apresentação individual, Temos a ginástica artística também ali na outra imagem, que também é um esporte técnico combinatório. E o que nós estudamos, até aqui, sobre este esporte técnico combinatório? Nós vimos que é um esporte sem interação com o adversário. Então, o atleta ele não tem um confronto direto com o adversário, que existe um alto rigor de execução técnica, deste atleta, uma alta exigência física e uma preparação psicológica. E nós falamos então sobre o esporte técnico combinatório. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.